E agora nós vamos falar sobre as violências, né? As violências misturadas nas relações afetivas. Falamos já sobre isso antes, como isso vai se construindo socialmente. E agora a gente vai entender como é que a gente normaliza, aceita isso e entende isso muitas vezes como amor na nossa vida. Então essa aula é uma aula onde a gente vai falar sobre o amor, mas falar sobre o amor do ponto de vista onde nós aprendemos e como aprendemos a ser, sobretudo, a ser amadas, né? Como aprendemos a amar e como aprendemos a ser amadas. Tem um livro da Bell Hooks, que é uma mulher feminista, uma escritora fantástica, e eu recomendo o livro dela para todas vocês. Esse livro se chama Tudo sobre o Amor. E ela vai trazer o seguinte, ela vai dizer que as relações, elas são construídas, misturadas muito com relação de violência. Eu falei para vocês ao longo das aulas anteriores sobre como fomos nos acostumando, né, com essa condição de exploração, com essa condição de subserviência. Tudo isso é forma de violência que vai sendo normalizada. Com essa condição de silenciamento, a gente vai lá. Sempre que a gente for para os processos históricos, a gente vai ver que a mulher ela era silenciada. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que a mulher ela não tinha autorização para falar em público, que a mulher ela vivia às margens da sociedade, que a mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada publicamente, ela passava por constrangimentos terríveis, né? Então, assim, historicamente é muito escancarada todas as violências que as mulheres sofreram e todas as violências que as mulheres que saíram, né, confrontaram aí esse sistema, elas sofreram muito mais. Por exemplo, se a gente for olhar para as bruxas, o que fizeram? Quem eram as bruxas? As bruxas eram mulheres que confrontavam esse sistema, né? Que saíam dessa curva, que não respondiam a essas regras morais e sociais, que buscavam às vezes alternativas de curas medicinais que estavam marginalizadas ali na sociedade, que buscavam conhecimentos, que tinham uma vida mais livre, eram as mulheres consideradas bruxas, né? E eram mulheres que eram queimadas vivas numa fogueira, assistidas ali por pessoas do meio religioso, do período da Inquisição. Então, muitas violências, né? Se a gente for pensar da participação da religião dentro do processo histórico da mulher, as violências elas são terríveis e isso tudo foi olhado, foi sendo deixado para trás, mas ao mesmo tempo ainda com resquícios muito presentes na nossa educação religiosa e na nossa educação social também. E isso vai entrando nas relações familiares sempre, né? E aí a Bell Hooks vai falar que as relações de amor elas são aprendidas muito misturadas com relações de violência. Porque a gente cresce vendo essa relação de poder sendo estabelecida e aonde há relação de poder sendo estabelecida e relação de controle sendo estabelecida sobre o outro, não há como haver relação de amor. Não há como haver relação de afeto. Porque a relação de amor, a relação de afeto, ela precisa surgir do lugar da segurança. Ela precisa surgir do lugar onde você se sente confortável para ser quem você é e ser amado da forma que você é. E se nós mulheres, se os próprios homens, se seja lá quem for, em qual configuração de relação seja, não só numa relação afetiva, romântica, mas numa relação familiar, se crescemos sendo instruídas, né, a adquirir comportamentos, a reproduzir uma identidade para ser aceita, para ser considerada correta, para poder ocupar lugares de respeito, a gente não tem a possibilidade de saber quem de fato somos. Porque a nossa identidade, ela vai sendo construída a partir do que a gente entende que a gente precisa reproduzir para ser aceita. Então, a gente nasce biologicamente mulher, a gente já vai ganhar uma pecinha com uma cor que vai configurar a nossa feminilidade
e com todos os incentivos, né, para reproduzir comportamentos femininos de cuidar dos filhos, ganhar uma bonequinha para cuidar dos filhos, enquanto os meninos vão ganhar um carro para poder desbravar aí o mundo, aprender a forma como se vestir, aprender a forma como limpar as coisas, aprender a como se comportar para poder ser aceita, para poder ser vista como fofa, como delicada, como respeitada. Isso vai sendo introduzido na gente. E isso vai fazendo com que a gente perca a possibilidade de desbravar outros caminhos. Então, se você passa a ter outras identificações e a questionar isso, isso vai sendo camuflado, não vai encontrando espaço para esse lugar. E dentro de uma relação afetiva, muitas vezes isso vai ficando cada vez mais perdido, porque a depender de como essa relação se estabelece, a depender de como esse parceiro, essa pessoa que ocupa essa relação com você, ela impõe regras para que você tenha o direito, o merecimento de ser amada dentro dessa relação, você tem que seguir regras muito, muito claras, né? E isso confere a você a impossibilidade de ter uma identidade espontânea, uma identidade onde você possa fazer outras coisas fora daquelas regras. Então, quando o amor ele se estabelece, quando o amor que a gente aprende é estabelecido com essa relação de controle e poder, não há espaço para o amor. Porque se a pessoa começa a fugir disso, começa a se comportar de uma forma onde o outro não gosta, ele começa a agir como violência, ele começa a agir com agressões verbais, psicológicas, físicas, patrimoniais. E o amor ele não tem como se estabelecer desse lugar, porque o amor ele justamente representa acolhimento, ele representa aceitação, ele representa parceria, aonde há ali a possibilidade de se ser espontâneo, de se estar vulnerável e de se sentir seguro e não se sentir ameaçado pelo outro. Isso serve para os dois lados. A gente está falando aqui das mulheres, porque historicamente existe toda uma construção social de muitas violências em torno da mulher, mas isso serve também para os homens, né? Porque todas as vivências, todos os traumas e comportamentos, eles também podem variar de família para família, de caráter de cada um. Então, não estou dizendo aqui que todos os homens eles são violentos, mas todos os homens aprendem a serem machistas e a reproduzirem comportamentos violentos, alguns em dimensões menores e outros em dimensões muito maiores, que vão envolvendo aí graus de perversidade mesmo, de homens que se estruturam psiquicamente na sociedade como perversos e que aí dentro de relações afetivas, dentro de relações familiares, dentro de relações institucionais de poder que eles ocupam em empresas, em cargos, em políticas, eles vão estabelecer essa autoridade, esse poder de forma muito mais perversa, né? Esse machismo de forma muito mais cruel, direcionado sobretudo a outras mulheres. Então por isso que eu estou trazendo desse lugar. E aí não existe relação de amor, ou essa relação de amor, ela vem misturada com isso. E a gente vai aprendendo, como a gente foi se acostumando a receber o amor muito vindo dessas referências, vendo as mulheres da nossa família que vieram antes, as histórias, sempre misturado numa relação de servir ao outro, mas também de ser violentado pelo outro, mas sem entender que aquilo era violência, achando que aquilo era natural, vai se acostumando. Vai se acostumando e acreditando que o amor e a violência, eles muitas vezes estão tão misturados que é uma coisa só e é preciso aceitar. E aí essa autora, a Bell Hooks, ela vai falar que a gente precisa começar a desconstruir essa ideia e começar a entender e a aprender que para a gente desfrutar o amor, a gente precisa se permitir ser quem somos, de forma mais genuína, né, dentro da nossa essência realmente, e ver também o outro sendo quem ele é da forma mais genuína e autêntica possível. Claro que apresentando ali os acertos, apresentando os erros, apresentando as fragilidades e junto numa relação que a gente chama ali horizontal, né, numa relação onde não há uma relação de poder, de controle sobre o outro, possa haver um diálogo, possa haver um reconhecimento dos erros, possa haver ali uma negociação do que é possível fazer para que essa relação melhore, mas sem que isso seja estabelecido como uma relação de controle e de violência.
Então, todas as vezes que existe dentro de uma relação esse controle, esse poder de dominação, de violência em um discurso de amor, você está vivendo numa relação que ela é abusiva. Se o outro fala, eu faço isso porque eu te amo. E vamos lembrar, muitas vezes, até de como fomos criados, como isso vai sendo trazido e normalizado, né? As gerações mais antigas, por exemplo, que não podia nem expressar os sentimentos. Existia um ditado, muitas vezes, dentro das famílias, que era de bater na criança, né? A gente vê essa violência sendo trazida pelas famílias, que era muito normalizada, bater mesmo, e falar engula o choro. Você não pode chorar, você está apanhando. Às vezes a criança nem sabia por que estava apanhando, só porque desobedecia, né, aquele sistema, fez alguma coisa ali que alguém não gostou. Então você vai ser punido por isso. E aí essa relação de violência vai se estabelecendo assim desde as nossas relações primárias, que são com os nossos cuidadores, com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, se a gente vai aprendendo a relação de amor misturada com a relação de violência, desde o berço de criação que a gente tem, do início da nossa vida, a gente vai trazendo isso também para as nossas relações amorosas, afetivas. E aí, todas as vezes que vamos recebendo esse tratamento violento, que muitas vezes vem misturado com esse discurso de amor, você tem que se comportar assim, porque eu me importo com você, que eu lhe amo, uma mulher não pode se comportar desse jeito, isso não é coisa que se fale, isso, isso, e aí vai calando você, quantas de vocês, ou quantas de vocês que me escutam nesse momento, já passaram por isso em algum momento da vida? De estar dentro de uma relação aonde para ser aceita, para ser respeitada, para ser escolhida, para estar ali sendo, né, amada, será mesmo que isso é amor? Tinha que seguir regras muito claras. E se isso não acontecesse, ia haver ali um comportamento de violência, de julgamento, comportamento muitas vezes abusivos, para que essa mulher ela pudesse se comportar, ou ela tenha que se comportar da forma que ela precisa para ser aceita dentro dessa relação. Ou muitas vezes querer sair dessa relação e não conseguir sair dessa relação. E aí a gente vê a questão entrando muitas vezes da dependência emocional, né? E muitas mulheres às vezes se perguntando por que eu não consigo sair dessa relação? Às vezes eu sei que eu estou numa relação de violência, isso que está sendo provocado em mim está me trazendo desconforto, está me trazendo sofrimento, está me trazendo dor. Eu não gosto de ser tratada dessa forma, mas eu amo essa pessoa. Eu quero essa pessoa na minha vida. Essa pessoa me trai, essa pessoa me machuca, essa pessoa grita comigo, mas eu amo essa pessoa. E aí, o que você tem que se perguntar? Quais são as referências de amor e de afeto que você teve na sua vida? Como foi as relações que você viveu na sua família com os seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, se foram mãe e pai, ou se foi uma outra configuração, se foi com a avó, se foi com o tio, se foi com um cuidador, se foi na casa de alguém que você foi criado. A gente sabe que existem diversas configurações familiares, muitas configurações de familiares de abandono, né, de abandono afetivo, por parte do pai, muitos abandonos afetivos por parte do pai, abandonos afetivos também por parte da mãe, criação por outras famílias. Tudo isso vai sendo introduzido na nossa história. E a partir do lugar onde você foi educado, foi criado, foi amado, a partir do tipo de qualidade de afeto que você recebeu, você vai começar a trazer para a sua vida essa referência como bússola para guiar o amor que você busca. Tanto naquilo que você recebeu, como naquilo que te faltou. Então, certamente, essa relação que você ocupou, que você ocupa aí na sua vida, que já te trouxe desconfortos, que te deixou muitas marcas, ou que tem te ferido, te deixado muitas marcas, e que muitas vezes você não tem conseguido sair, ela tá misturada com referências primárias, né, que você recebeu dentro da sua criação familiar, por parte das pessoas que se responsabilizaram por essa via de afeto, que se misturaram também com violência, que se misturaram com abandono afetivo, que se misturaram com precariedade de cuidado,
ou com a normalização da violência, com a normalização do abuso físico, do abuso sexual, do abuso psicológico. Em que medida isso pode ter aparecido na tua vida, de maneira que ou você assistindo acontecendo, ou escutado acontecendo com outras pessoas, ou tendo vivenciado na sua casa, ou tendo sofrido nesse lugar, interfere hoje ou interferiu na tua vida, a ponto de te fazer normalizar e aceitar e muitas vezes até acreditar que isso é amor, porque foi esse tipo de discurso de amor que você aprendeu na sua história. Então esse é o momento de você começar a refletir sobre todas essas coisas, entendendo que o amor, ele precisa vir de um lugar de leveza, de um lugar de acolhimento, de um lugar de segurança e não de um lugar que te machuca. Talvez seja necessário você olhar agora para a sua história também com mais cuidado, com mais acolhimento, reconhecendo todos os pontos e todas as memórias aí da sua vida que te deixaram marcas, para conseguir agora fazer um novo caminho e quebrar ciclos de violência que não precisam mais ser mantidos e reproduzidos e cultivados na sua vida.